O Timão, que está em negociações com o Santos Laguna para pagar a dívida que deve e, com isso, derrubar o transfer ban da FIFA, que dura já desde o meio do ano passado, que impediu o Corinthians de fazer contratações não só na janela do meio de 2025, mas também nesse começo de janela de 2026 também. Está pertinho de derrubar esse transfer ban e já está de olho no mercado. A primeira contratação que pode ser definida pelo Corinthians quando esse transfer ban cair é Gabriel Paulista, o zagueiro de 35 anos, perto de assinar por 2 temporadas com o Corinthians, é claro, quando tudo estiver definido em termos de punição da FIFA. E que deixou o Besiktas nessa semana, estava no futebol da Turquia, passou pelo futebol espanhol, pelo futebol inglês, sempre se declarou corintiano e agora muito perto de reforçar o alvinegro do Parque São Jorge também. Raí Monteiro, começo com você, muito boa tarde. Boa tarde. Eu acho, pensando na defesa do Corinthians, que foi uma grande questão na temporada passada, um bom reforço para esse 2026. O que você pensa? Tudo bem, Boni. Boa tarde. Abraço a você, Flávio, Mauro, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eu tenho dúvidas, para dizer o mínimo. O Gabriel Paulista é um jogador de 35 anos, que não tem jogado no melhor do seu nível há algum tempo já na Europa. Ele teve boas passagens no futebol europeu, mas recentemente não estava jogando no melhor do seu nível, né? Jogando no futebol da Turquia, se não me falha a memória, né? Isso. Enfim, não sei o que esperar, sinceramente. Não vou dizer que é uma péssima contratação ou é uma ótima contratação, mas me chama a atenção esses 2 aspectos especificamente. É um jogador de 35 anos e é um jogador que não estava jogando no mais alto nível já há algumas temporadas. De toda forma, o Corinthians precisa reforçar o seu sistema defensivo. Terminou o ano com Gustavo Henrique e o André Ramalho como titulares na decisão da Copa do Brasil. O Tchoca também foi um jogador que começou mal a temporada com o Ramon, né? Ele até falha lá nos jogos da pré-Libertadores, perde um pouco o espaço, depois volta e é titular durante bastante tempo com o Dorival, além de algumas outras tentativas, né? Ele usou o Angileri algumas vezes como um terceiro zagueiro, outras vezes usou o Ranieri também, mas o Corinthians tem dificuldades nesse sistema defensivo, nessa posição, nessa parte do campo especificamente, né? O Félix Torres, a tendência é que não permaneça, há uma possibilidade de negociação com o Inter por um empréstimo, também acho que não tem mais muito clima para ele ficar quando jogou, não jogou tão bem assim, enfim, acho que não vai seguir. Então o Corinthians de fato precisa reforçar a zaga, mas não sei se o Gabriel Paulista é o melhor dos nomes. Vamos observar se ele chegar de fato, como vai ser o desempenho dele em campo, mas coloco essas 2 questões aí pra gente olhar com mais atenção. A idade e o fato dele também não estar jogando em uma grande liga, em um grande centro, num grande nível competitivo nas últimas temporadas. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O Corinthians tentando se livrar, é claro, das suas punições, mas já de olho no mercado e muito próximo de fechar a contratação do Gabriel Paulista. O que você pensa sobre esse movimento? Boa tarde, Boni. Eu acho terrível a notícia para o torcedor do Corinthians, o Corinthians sair do transfer ban. Nossa senhora, isso aí vai deixar a Gillette na mão do macaco ou o elefante solto na loja de cristais. Posso falar? Vi muito torcedor agradecendo o transfer ban, tratando como ídolo. Quem pediu o clube de fazer uma série de contratações erradas. Lógico. E o que o Corinthians pode ganhar? Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Ganhou os 2. Né? É um perigo. Essa contratação, o Raí tem toda a razão. O Gabriel Paulista pode chegar rasgando, mas a probabilidade é pequena. É mais fácil você ter um garoto da base aí, da Copa São Paulo e tal, dar oportunidade do que trazer um jogador já com 35 anos. O nível de velocidade que se exige hoje no futebol, o grau de exigência, é uma coisa muito séria. Não estou dizendo que o rapaz não tem a condição, ele quer fazer o trabalho dele, que trabalhe. Também não gosto dessa ideia de vir para o Corinthians porque é corintiano. Isso aí... Não tem sentido isso. Todas as situações que o cara veio torcer pro time deu caca. Todas. A última foi o Thiago Silva, que deu tudo certo, foi tudo bem, mas ele tirou o time, né? Na primeira oportunidade. Aí tem Daniel Alves, né? Tem uma série de situações aí que a gente vê que... Você viu a chegada do Gabigol, o torcedor do Santos, como é que ele foi recebido por aqueles leões de chácara lá? Pois é. O torcedor do Santos. Então, cara, tem que ser profissional. Profissionalmente interessa. E sabe uma coisa? O cara fala a carreira inteira que é corintiano, quer jogar no Corinthians. Mas quando que vai jogar? Quando tem 35 anos e já tá no finalzinho, já tá em declínio. Ele faz muito bem. Ele não devia jogar nem agora. Ele tem que vir pro time que... Agora, se só tem essa proposta, é diferente. Então, eu acho um perigo a liberação do transfer ban. Tem alguns times que não deveriam ser liberados. Nem o São Paulo, nem o Corinthians, por exemplo. E o próprio Santos, quando tá no transfer ban, faz menos besteira. Olha o transfer ban que o Corinthians tem. Félix Torres, mais de 30 milhões. Pô, não seria ótimo se ele não tivesse sido contratado? Não tinha essa dívida, né?
Fora os que chegaram, né? O Matias Roca chegou, nem jogou, foi embora. Sim. Uma fortuna, ficou uma pendência aí e tal. Então é perigosíssimo esse tipo de coisa para o clube. Não é uma boa notícia. Realmente a gente não sabe o que esse rapaz pode acrescentar. Não estou torcendo contra ninguém. Para mim, quer trabalhar, que trabalha, o Corinthians quer fazer, que agora. Eu ficaria com muito receio de liberar a caneta para esses caras. E que eu saiba, o Corinthians tinha fila de espera de transfer-ban, não tinha? Já se adiantou e pagou a dívida para o Rojas, para que... o caso que já passou na FIFA, né? E corria o risco de tomar punição. Tem situação com o Garro, também com o Talheres, tem situação com o Maicon próprio, com o Shakhtar Donetsk, que tinha dívida também. Mas ativa é só o do Félix Torres, não? Ativa com punição é só o do Félix Torres. Mas eu acho que punição. Só esperando ali. Mas tem fila, tem fila de espera. Porque quando já está com a transferência, você não consegue fazer nada. Tenho a impressão que eles vão ter que fazer um processo de correria aí para fazer um monte de bobagem, contratar um monte de jogador de qualquer jeito, porque logo vem mais uma, né? Então, mesmo essa maneira como eles pagam lá em suaves prestações, espero que tenha sobrado alguma coisa pro pobre do Cuiabá, né? Que não recebe de ninguém. Impressionante como o cara fala assim, eu quero comprar um jogador e não quero pagar. Ele compra do Cuiabá. É inacreditável. Todo mundo deve pro Cuiabá. Então, eu acho um perigo isso. E não vai acrescentar muita coisa pro time. Não vai acrescentar. Sinceramente, mesmo que o rapaz venha, tenha um bom trabalho... não vai ser isso que vai mudar o status do Corinthians. Então é melhor ficar com o transfer-ban, protegido pela lei, do que solto. Eu acho muito perigoso isso. Não é uma boa notícia para o corintiano essa liberação do transfer-ban, não. Mauro César Pereira com a gente aqui também. Muito boa tarde para você, Mauro. Eu tendo a concordar com o Flávio em certo ponto, porque é isso, quando você tem esse impeditivo de fazer contratações, pelo menos no lança-garotos, é claro, que causa uma complicação em termos de precisar de reposição em algum momento, você não consegue buscar no mercado. Mas pelo menos você lança garotos, como o Corinthians lançou, Guinegão, Dieguinho, o João Pedro Choca ganhou mais oportunidades, depois de ficar afastado no começo do ano. O André, volante, muito bom também. E quando o Corinthians... Bidon, né? O Bidon, agora tem uma proposta boa aí. Desde o ano passado. Mas é porque não conseguiram contratar. Se consegue, eles não põem moleque, não. É verdade. Também tem esse ponto também. E quando tem essa liberação que o Corinthians está prestes a conseguir, ainda não conseguiu, na FIFA, pelo menos, na CBF, já conseguiu a liberação, fica essa ânsia de contratar, e é um time que passa por muitas dificuldades financeiras ainda. E agora fazendo esse primeiro movimento com esse acerto verbal ainda não oficializado do Gabriel Paulista, só à espera de cair o transfer-ban. Mauro, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Ontem aqui nós chegamos à conclusão que o transfer-ban é um remédio. É um remédio para clubes como o Corinthians, como o São Paulo e outros, né, que estão encalacrados, cheios de problemas e que continuam contratando jogadores e contraindo novas despesas, novas dívidas, né? Porque quando você contrata um jogador e faz um acordo de 5 anos, o que acontece? Você faz um acordo de 5 anos, você tem que pagar esse cara por 5 anos. Automaticamente você contraiu um novo compromisso financeiro. E é um compromisso de longo prazo, 4 anos, 5 anos. Por exemplo, o Vitinho. Aquilo foi até muito patético, né? O Corinthians, numa segunda-feira, correndo contra o relógio para inscrever o Vitinho, porque meia-noite viria mais um transfer-ban. Inscreveu o Vitinho. O Vitinho foi reserva, não foi um jogador decisivo na temporada, o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Sem o Vitinho, com o Vitinho, acho que ganharia, não é? Ele não fez a diferença. E você tem que pagar o Vitinho, que não é barato, né? Durante quanto tempo de contrato? Sei lá, 3 anos, 2 anos, 4 anos, não importa. Vai ter que ficar pagando mais um jogador para você ficar pagando. Mas não paga o Cuiabá, é verdade, né? Paga daquela maneira lá que a CNRD definiu. E quem leu a matéria do site Meu Timão, agora não, há 3 dias, sobre a situação do Corinthians à Caixa Econômica, o acordo amarrado em 2022 na gestão do Duílio, percebe como a situação é complexa, né? Inclusive, toda essa história de SAF-Fiel e tudo tem que passar pelo ok da Caixa. A Caixa, ela impede que o Corinthians vire SAF nesse acordo, que é justamente para que a dívida continue sendo com o Clube Corinthians e não com um investidor, sei lá mais quem, comprou, não comprou. Então, ela se protegeu de várias maneiras. É uma situação muito complicada essa, não é tão simples, não. Então, quando se fala tanto em contratações como se fosse algo positivo para um clube com tantos problemas... mas vai jogar Libertadores. Eu acho o seguinte, cara, você vai jogar Libertadores, ok, você vai jogar o que você pode. Ou então você vai viver a mentira a vida inteira. Olha o caso do São Paulo. São Paulo, no ano retrasado, quase chegou na semifinal da Libertadores, perdeu nos pênaltis para o Botafogo. São Paulo já estava fazendo ali um esforço com um time que ele não podia pagar. E a dívida aumentando, Não passou. Quase passou, mas não passou.
Até o Marcos Leonardo, né, Mauro? Que viria para o jogo contra a LDU. São Paulo é um jogo, até essa loucura. E se traz o Marcos Leonardo... 12 milhões para 4 meses. E não passa para a LDU. É uma loucura isso, você não pode viver... Sabe, os caras vivem o tempo todo, é como se estivesse num cassino, jogando. Olha, se eu ganhar aqui, eu vou ganhar o prêmio, eu vou avançar, vou ser campeão. O tempo todo isso, não dá para ser assim. E assim, enquanto continuar dessa maneira, a distância vai ficar grande para o Palmeiras, para o Flamengo e para, eventualmente, uma SAF como essa do Cruzeiro. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Enquanto o homem lá quiser botar dinheiro, vai durar. Né? Não é autossustentável. Mas, ou seja, o clube, o time, não gera receita que cubra investimentos como o Gerson. Só pegar e quando sair o balanço do Cruzeiro, você olha quanto o Cruzeiro consegue faturar no ano, se cobra uma despesa como essa, mas todos os ótimos jogadores que lá estão. Mas tem alguém bancando, então tudo bem. Então vai ficar cada vez mais longe dos times estruturados, né? Os clubes que têm realmente condições. E aí quando falamos de Corinthians, de São Paulo, são clubes que têm todo o potencial para também seguir esse caminho. Só que leva um tempo e tem que começar um trabalho. Esse trabalho não vai começar nunca. Eles vão continuar contratando, aumentando o custo do futebol, a folha de pagamento, o valor, as dívidas vão ficar pintando aqui e ali, né? E vai sobrevivendo. Então o transfer ban, de fato, para o Corinthians foi um bom remédio mesmo. Não pôde contratar tanto como gostariam de fazer, os dirigentes, certamente, e foi campeão. Ganhou 2 taças ano passado, ganhou a segunda sob transfer ban. Então, o transfer ban é um remédio para esses times. Deveria ser aplicado, assim, em doses um pouco mais severas até. Talvez, assim, tome jeito. Agora, tem um detalhe. Vem aí o fair play financeiro. E o fair play financeiro vai ter, isso é importante, um limite de 70% do que você pode gastar do seu faturamento. Tem um teto. Vai ter teto. O teto não é um valor. O teto é um percentual em cima daquilo que você fatura. Se você fatura 1 bilhão, você pode gastar 700 milhões, investir 700 milhões no futebol. Se você fatura 500 mil, 350 milhões. Né? Se você fatura 2 bilhões, você pode colocar no futebol 1 bi 400. E assim sucessivamente. Então, isso também vai impactar bastante lá na frente, inclusive nas SAFs. Exatamente, os clubes vão ter que se adequar, não vai ter jeito, senão vai ter cada vez mais punições. E é isso, que eu concordo com o que você falou, Mauro, especialmente no exemplo do Vitinho. Foi um jogador contratado às pressas, que pouco contribuiu para o Corinthians, é um jogador de qualidade, mas entrou nos minutos finais de vários jogos e, de fato, não contribuiu tanto quanto o Corinthians gasta com ele mensalmente. E acaba tirando espaço, por exemplo, do Dieguinho, que era um jogador que o torcedor corintiano queria ter visto muito mais. Até apareceu nos últimos jogos de 2025, mas o torcedor do Corinthians queria ter visto muito mais do que viu nessa última temporada. Ainda falando do Timão e ainda falando de mercado da bola, o Corinthians está muito perto de perder o seu capitão no título da Copa do Brasil de 2025. O volante Maicon, que estava emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Corinthians negociava pela sua permanência, negociava com o clube ucraniano, e a situação foi a seguinte: o Corinthians, ainda com o Fabinho Soldado como executivo de futebol, tinha chegado a uns termos que o Shakhtar concordou. 3 anos de contrato, cedido de forma definitiva agora ao Corinthians, com o Shakhtar mantendo 50% de uma futura venda. O Corinthians, depois da chegada do Marcelo Paz, tentou mudar esses termos para 2 anos de contrato com o Maicon. O Shakhtar não gostou, acreditava que poderia prejudicar essa possibilidade de venda futura e aí sim, essa porcentagem que o clube ucraniano mantinha já não valeria tanto quanto nessa primeira proposta. O Shakhtar se irritou, o Galo viu essa situação e atravessou o Corinthians. Ofereceu os 3 anos que o Corinthians tinha mudado, o Corinthians tentou correr atrás. O Shakhtar aceitou as 2 propostas no final e tudo ficou nas mãos do volante Maicon. Só que o Galo ofereceu um salário maior, o Corinthians ofereceu um salário maior do que o Maicon já ganhava no clube, mas que não batia de frente com o que o clube mineiro oferecia para contar com o jogador, que tem como empresário o pai do Lianco, que hoje é zagueiro do Atlético Mineiro também. O Maicon é casado com a irmã do Lianco, ou seja, a família prestes a se juntar toda em Belo Horizonte e o Corinthians perdendo uma peça importante. Capitão Maicon, que viveu momentos difíceis nessa segunda passagem pelo Corinthians, por muito tempo chegou a ser desfalque por conta de problemas físicos, mas nessa reta final parece que teve a sua talvez melhor sequência desde a sua volta. Muitas partidas consecutivas disputadas, se tornou uma peça importante, homem de confiança do técnico Dorival, capitão do Alvinegro, e agora vai encerrando sua trajetória com a camisa do Corinthians. Para mim, assim, eu acho que é a última oportunidade de um jogador como o Maicon, já ali à beira dos 30 anos de idade, fazer um grande contrato na sua vida.
Aí, e vai receber ali em torno, segundo as informações, 1 milhão por mês do Atlético Mineiro. Então tem toda a história com o Corinthians, é filho do terrão e tudo mais, conquistou, foi importante nesses últimos títulos, mas tem a carreira do jogador também que é importante. O Corinthians perde essa peça para 2026, meu caro Raí Monteiro. E talvez ele, pensando nisso, né, esteja pensando em um clube onde ele vai poder atuar mais, porque o contrato me parece que, não estou falando de base salarial, mas tempo de contrato era mais ou menos o mesmo, né? O Corinthians tinha conseguido um acordo por 3 anos, o do Atlético vai ser algo parecido com isso. Mas a tendência é que ele consiga ter um espaço maior, vestindo a camisa do Atlético esse ano, do que foi, ou do que será com o Corinthians no próximo ano, né? O Maicon até terminou como titular ali na decisão da Copa do Brasil e alguns outros jogos ele também saiu jogando nessa reta final com o Dorival, mas pensando no meio-campo ideal do Corinthians, é Carrilho, Ranieri, Martínez, o que foi nessa temporada que passou, e tem o Breno Bidon ainda, né, que foi um destaque da conquista, tudo mais, tem o Garro, que é uma expectativa de retorno. Então, acho que além da questão financeira, já que o tempo de contrato é o mesmo, talvez o Maicon esteja de olho num lugar onde ele vai poder ter mais minutos em campo. O Atlético terminou a temporada com o Sampaoli com muitos problemas no time, em forma geral, mas nesse setor de meio campo também, né? Alan Franco, Igor Gomes, ninguém que se firmou. O Fausto Vera, que era um jogador do grupo, mas que jogou muito pouco nesse ano também, acabou saindo para o River. Então, me parece que no Atlético ele também vai ter, além disso, né, a oportunidade de jogar mais. Acho um bom jogador, o Maicon. Fez um grande campeonato brasileiro no Corinthians em 17, né, quando o Corinthians é campeão, e ele era titular ao lado do Gabriel, era os dois a dupla de volantes. Ele até jogando como um 8, como um segundo volante, aí ele sai para o Shakhtar, volta. E nesse período, até antes do Dorival, em alguns jogos com o Ramon Dias, teve uma tentativa de fazer dele um primeiro volante, um camisa 5. Com o Dorival ele chegou a jogar assim também, então acrescentou aí outras características, né, a sua forma de jogar. Mas para ele, do ponto de vista de jogo, de minutos em campo, acho que o Atlético é uma possibilidade melhor do que o Corinthians. É um lugar onde ele talvez vai ter uma, entre aspas, garantia. Claro que isso não é certo, né? Não está em contrato, vai jogar de qualquer jeito. Mas no Atlético, me parece que ele vai ter uma perspectiva de jogar mais do que ele teria no Corinthians na próxima temporada. E pelo que vi também, Boni, nas reações das redes sociais, você acompanha mais de perto o Corinthians aqui na Jovem Pan, acho que a torcida também não ficou muito triste com a saída do Maicon, não, viu? Pelas manifestações que li, pelo menos, eu vi muita gente, foi bom negócio mesmo ele não permanecer, o Corinthians precisa de outros jogadores, enfim. Não sei se para o torcedor, de forma geral, pelo menos nas manifestações que vi, é um jogador que vai fazer muita falta assim na próxima temporada. Acho que no fim é um bom negócio para todo mundo. Para o Corinthians seria interessante a permanência dele do ponto de vista de composição de elenco, sim. Para o Atlético é um jogador que tem potencial de ser titular, sim. Para ele é uma possibilidade de ter mais minutos em campo, também. Então acho que no fim acabou sendo um bom negócio para todas as partes. O Maicon é um jogador que nunca conseguiu atingir o potencial que o torcedor esperava. O torcedor do Corinthians esperava que ele atingisse logo quando ele surgiu, né? E nessa segunda passagem muito marcada por lesões, por ficar fora muito tempo, poucos jogos decisivos, mesmo para um volante, né? Que não dá para exigir gols e assistências exatamente, mas ainda assim o torcedor corintiano não viu aquele Maicon que esperava desde quando ele surgiu com a camisa do Corinthians, conquistou o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e tudo mais. Flávio, pelo menos eu vejo como positivo para o Corinthians não ter tentado igualar a proposta do Galo em termos de salário. O Galo oferece 1 milhão, o Corinthians oferece 700 mil, bate o pé e fala que não chegaria a mais do que isso. Me parece uma atitude um pouco mais responsável do que a gente viu nesses últimos anos em relação não só a permanências, mas a contratações de outros jogadores também, Flávio. 30% faz diferença num contrato longo, né? Sim. E, aliás, faz diferença em qualquer situação. A única coisa que eu coloco ele era o capitão do time. O capitão tem uma liderança. Essa liderança ela é fundamental dentro do campo, numa situação de vestiário, sei lá. Mas realmente aquilo que o Raí falou é verdade. Ele em nenhum momento se destacou, chegou a fazer falta ao time e tal. E você tem que chegar, se o Corinthians começar a adotar essa situação de pé no chão, olha, eu posso até aqui, daqui para frente eu não vou, é ótimo. Não vai mudar. Da mesma maneira que o Gabriel não vai transformar o Corinthians num baita time, também a saída do Maicon não vai diminuir a força do time ou a ausência de força. Então, acho que é isso. Se o Atlético quer. Agora, o Atlético vai entrando na pilha do São Paulo, ele vai ter problema, hein? São Paulo é rei de pedir jogador, depois ele sai, larga o jogador lá e o time não sabe o que fazer com o jogador. Ele é rei. Ele meteu o Ganso no Sevilha, lembra? Sim. Depois o Ganso não sabia nem o que fazer, o que ele estava fazendo lá.
Aí ficou lá 2 semanas e depois foi embora. Ele fez com o Alan também no Flamengo, né? Ele que enfiou o Alan no Flamengo e tal. Ele é louco pra... Pede 300 contratações e usa um jogador 2. caro e depois ele cai fora e o jogador fica lá no time com contratos enormes. Então, o Atlético tem que ficar esperto também com relação a isso. E é importante também, ô Mauro, passo a bola para você, porque o Galo, não é raro fazer esses movimentos também, né? Gastar em muitos jogadores e o Galo não está numa situação legal também. Longe disso, aliás. E traz um jogador que... Eu acho o Maicon um jogador de boa qualidade técnica, mas também não é um jogador que muda patamar de elenco. Com um contrato longo de 3 anos para ganhar 1 milhão por mês, se por um lado o Corinthians, pode-se dizer, foi mais responsável nesse momento de não ter igualado a proposta do Atlético Mineiro, eu acho que o Galo faz um movimento que pelo menos causa um pouco de estranheza, Mauro. Eu acho bem perigoso o que acontece em Belo Horizonte, porque são 2 times grandes que viraram SAF, né? E assim, quando um faz um movimento agressivo no mercado, a grande cobrança para que o rival faça o mesmo. Então há uma pressão em cima dos donos do Atlético que contrata jogador e tudo, não pode deixar o Cruzeiro disparar. E os caras vão fazendo. O Atlético tem uma dívida imensa. Ano passado teve um jogador fazendo paralisação durante treinamento, porque não estavam recebendo. Não é uma situação nada confortável, muito pelo contrário. Bem pelo contrário. E o que eu falo, essas SAFs, assim, nenhuma delas é sustentável, nenhuma delas fatura, como a do Botafogo, não fatura o bastante para cobrir o investimento que é feito. Então, se você não gera dividendos para o investidor, não está lucrando, se você gasta mais do que arrecada, qual o objetivo da SAF? Se for um hobby nas mãos de alguém muito rico que queira fazer um time vencedor, não importa que aquilo dê prejuízo ou não, tudo bem. Enquanto ele estiver disposto a colocar seu dinheiro ali, a coisa vai andar. No Atlético parece que já não é mais assim. Foi assim em 2021, o time ficou fortalecido, ganhou a Copa do Brasil brasileiro e tudo mais. E depois você vê o que aconteceu. O Atlético tem fracassado e não tem um time barato, mas um puxa o outro. Um puxa o outro, para cima ou para o buraco. Aí o tempo é que vai dizer. A grande questão sempre é essa. Nenhuma dessas SAFs, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, por exemplo, gera receita compatível com o investimento feito no elenco. Então alguém tem que ficar aportando dinheiro. Vai ter lucro quando? Quando vender um jogador por sei lá quantos milhões de euros? Que jogador é esse? Quanto ele custou? Qual o lucro que ele vai gerar? Cara, é uma conta muito louca essa aí. Muito louca. Então, assim, a gente é meio que o mundo da fantasia. Que você fica dependendo de alguém que quer botar dinheiro. Enquanto quiser botar dinheiro lá, ok. E na hora que não for mais colocar dinheiro, na hora que não puder mais, e se por alguma razão desistir? Né? O clube fica nas mãos de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Mas seguimos assim. Pelo jeito, a política não vai se alterar. E o Galo parece que não vê essa preocupação com o futuro, né? De caso de não entrada mais de dinheiro. Até mesmo com o caso do Hulk, né? Tentando mover mudos e fundos para manter um jogador que já não rende mais. O Hulk não tem contrato? Tem contrato. Até quando vai o contrato? Desse ano. Fim desse ano, né? Então segue jogando, gente. Se o Fluminense quer levar, vai lá e paga o que o Atlético pedir. Eu não sei por que essa onda toda. Eu não entendo isso. Não, porque o Hulk é um ídolo. Cara, tá bom. O Fluminense quer contratar? Olha, Fluminense, eu quero tanto. A multa é muito alta. Como foi o caso do Gerson no Flamengo, né? Queria ir para o Zenit, a multa era 200 milhões. Chegaram a um acordo, vamos colocar um valor factível, botaram lá 25 milhões. O Zenit foi lá, pagou, o Flamengo falou, tá bom, à vista. O cara do dinheiro pagou, tchau, leva, vai embora. Não tem problema. Se não me engano, a do Hulk é 50 de reais. Né? Então, 50 milhões é muito? Se o Fluminense achar muito, o Atlético chegar à conclusão que de fato é muito, vê o quanto o Atlético acha razoável. Chega num acordo, o Fluminense tem que fazer uma proposta. O jogador tem contrato com o Atlético. O Fluminense quer o jogador, faz uma proposta. Atlético, eu quero o Hulk. Eu pago tanto. Não é pouco. Ofereço um jogador, faz um acordo e vai embora. Ele tem contrato. Se ele se machucar amanhã, tomara que não, claro, né? Mas o Matheus Cunha se machucou no primeiro, segundo dia de treino no Cruzeiro, o goleiro. Se o Hulk sofrer uma lesão, o que vai acontecer? O Atlético vai fazer o quê? Vai pagar o salário dele até o final, não vai? Tem que pagar. Ué, contrato é para isso, é para ser respeitado. O contrato é para ser rompido desde que haja um acordo, uma rescisão amigável, um pagamento de uma multa. Eu não entendo essa situação. O Fluminense quer o Hulk quer para lá porque o projeto esportivo tá bom. Então vai lá e paga o Fluminense. Que história maluca, gente. Né? Onde já se viu? Quero jogador do outro clube. O jogador não está satisfeito que pode ficar na reserva. Aí ele quer sair. Então eu tenho que deixar ele sair porque o Atlético pagou. Ele jogou de graça no Atlético? Não, ele jogou. Foi uma relação profissional, cara. O Atlético pagou. Salário muito bom durante todos esses anos. Então se ele, porventura, não quiser ficar, quiser aceitar a proposta do Fluminense, o Fluminense tem que fazer uma proposta ao Atlético Mineiro, chegar a um acordo, pagar aquilo que for combinado e ele segue o caminho dele. Agora, é um jogador já num declínio técnico, muito claro, né? Físico e consequentemente técnico. Isso aí a temporada passada deixou isso muito claro.
Em vários jogos, você percebe claramente, assim, que é normal, né? Que ele não consegue mais fazer o que fazia. O cara com quase 40 anos, cara. Jogador pesado, né? É o Hulk, ele é forte, mas mesmo o Hulk, cara, até pro Hulk o tempo passa. A não ser lá nas histórias da Marvel. Aí não, aí você é um imortal, aí você não, né? O tempo não passa para você. Mas na vida real a coisa é assim. E ele é um grande jogador, foi um grande jogador, já não sei mais. Mas não entendo isso, sabe? Acho uma coisa muito curiosa, a discussão em torno do Hulk. Vai lá, paga o Fluminense, velho. E o Fluminense fica quietinho, né? Fica a discussão entre Atlético... Esperando o jogador ir lá e rescindir. E o Fluminense fica quietinho, vai lá e paga. Ué, eu até entendo o seguinte, o Fluminense procurar o Hulk e falar, Hulk, olha, eu tenho essa ideia aqui para você. Aqui você vai jogar, queremos você, oferecemos tanto de salário por tanto tempo. Porra, legal, gostei. Agora eu vou acertar com o Atlético, já que isso é padrão. Você fala com o jogador, vai falar com o clube. Por quê? Porque se você falar com o clube e o jogador não quer ir, não adianta nada, é perder tempo. Então, isso é o padrão no mercado. Não estou dizendo se é certo, se é errado, se é ético, não é. É assim que funciona. Procura o empresário do jogador, do próprio jogador, conversam, tá afim, aí vai negociar com o clube. Então, agora é a hora do Fluminense negociar com o Atlético. Vai lá e faz uma proposta para o Atlético. Ou financeira, ou de jogadores que possam ser trocados, né? Como é que o Fluminense tirou o Canóbio lá do Atlético Paranaense? Pagou, foi o jogador mais caro que o Fluminense já contratou. Mais de 30 milhões, né? Foi lá e pagou. O Soteldo também, mais de 30 milhões. Estava no Grêmio, né? O Canóbio acho que foi quase 50, mano. 40, então, algo assim. Foi. Então, foi mais caro ainda. E teve o Soteldo também que não foi. Paga o Hulk também, ué. Pô, o cara tem um ano de contrato, gente. É dinheiro, né? E do lado do outro lado dessa conta, né? Do lado do Hulk, no caso, também, na minha visão, pelo menos, tem um movimento dele que me parece incompatível com o que ele vem jogando, né? Porque a temporada que passou ele foi reserva. Jogou muito pouco, teve lá problemas, enfim, não conseguiu ter uma sequência e ser decisivo como ele foi em outro momento. Acho que até pela questão da idade, questões físicas, enfim, naturais, o tempo vai passando. E aí ele quer ele até fez uma publicação falando nisso, né? Que ele queria uma valorização esportiva, não necessariamente financeira. Porque, segundo ele, a proposta do Fluminense era menor do ponto de vista de salário, mas era melhor esportivamente. O que quer dizer o quê? Mais tempo de contrato. Só que ele tem 1 ano de contrato e eu acho que o Atlético, nesse caso, está numa posição correta. Ele vai observar o jogador ao longo desse ano. Se ele render e for bem, no fim do ano, o Atlético pode propor uma renovação e se ele tiver ido bem, ele pode até se valorizar nesse sentido, né? Agora, sem ter tido... se quiser. Ou ir embora, como ele disse que vai fazer, né? Vai embora ao fim do contrato. Agora, sem ter tido um grande rendimento no ano passado e sendo uma incógnita para esse ano, ele quer um contrato maior. Ele quer que o Atlético renove o contrato dele por mais 2 anos. Aí, na posição do clube, não é correto fazer isso também. Claro que não. Não tem sentido isso. Não faz o menor sentido. O Fluminense renovou agora com o Fábio por 2 temporadas, né? O Fábio está com 45, né? 45. Assim, eu acho um absurdo. Porque, assim, é claro... Cara, o Fábio já é um fenômeno. 45 anos jogando num ótimo nível. Mas vai ter uma hora que não vai mais, vai ter uma hora que ele não vai chegar. O Cazu, japonês, que joga mais tempo que ele. Ele nasceu o segundo, mas o Cazu tá com 58. Cara, assim, aí faz 2 anos de contrato. Faz um preso, ano. Né? Fica preso. Faz um ano. Eu sempre lembro a história do Chelsea com o Drogba. O Drogba é o jogador histórico do Chelsea, fez o gol mais importante da história do clube em 2012, que empatou lá aquela final de Champions, bateu o último pênalti. Fez o gol que eliminou o Barcelona. O cara só aparecia para resolver, assim, só jogo, não era jogo grande, jogo gigantesco. Acabou o contrato. Queria 2, 3 anos de contrato. Não, aqui no Chelsea a gente só renova com jogadores acima dos 30, 32 anos por 1 ano e a cada ano a gente discute de novo. Mas eu quero mais, que eu sou o Drogba e tal. Não renovaram, cara. O Willian foi a mesma coisa. O Willian sai do Chelsea na mesma situação. Mesma situação. Eu acho a política correta, assim, do ponto de vista do clube. E o clube corre risco também, porque pode acontecer isso que o Raí falou. De repente o cara vai, surpreendentemente, como o caso do Fábio, né? Veterano, vai bem, aí depois ele se valoriza e pode ir para um outro clube. No caso do Fábio já são 45, né? Ou faz um contrato renovando a cada ano, ou faz uma cláusula de renovação automática de acordo com o desempenho. O Fábio continuou jogando quase todos os jogos e tal, continua bem, vamos renovar mais 1 ano. Agora... Qual a obrigação que o Atlético tem com o Hulk? Eu acho que é cumprir o contrato, pagar o salário em dia, jogar ou não a escolha do treinador. A não ser que tenha uma cláusula no contrato que eu digo que ele tem que jogar. Essa cláusula me parece que não existe. E a queda física e técnica é natural, gente. Para o Fábio será natural quando acontecer, por mais que demore, uma hora vai acontecer, está com 45. Para o Hulk tem 40 anos. Quer dizer, e o jogador de força, né, de arrancar, de arrastar a defesa muitas vezes, a não ser que ele se reinvente, ele vai ter que virar um jogador, de repente, um outro comportamento em campo, que é uma outra questão que me chama a atenção no Hulk, que aquelas jogadas que ele fazia nos seus melhores momentos no Atlético, ele já não consegue mais fazer, pode fazer uma ou outra, mas é difícil para ele, e é normal que assim seja.